Pessoal, então a gente vai trabalhar hoje um conteúdo chamado porcentagem. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar é chamado porcentagem. Então, porcentagem. Então, esse é o nosso conteúdo. A porcentagem, pessoal, o símbolo de porcentagem, para quem não conhece, é esse símbolo aqui, ó. Então, esse símbolo aqui representa a porcentagem. O que acontece? A porcentagem, ela sempre vai estar relacionada com alguma coisa. Então, se eu falo 5%, mas é 5% de quê? 5% de R$ 10, 5% de 20 pessoas, 5% de 1.000 tijolos, 25% de alguma coisa. Então, sempre quando eu falar porcentagem, eu tenho que relacionar com uma outra grandeza. Não tem como eu falar assim, 5%, mas de quê? Né? Eu tenho que estar relacionando essa porcentagem em cima de alguma coisa. Ok? Bom, o que a gente vai aprender aqui hoje? E o que você precisa para responder a lista? A gente vai aprender a escrever um número que está na forma de fração em porcentagem, fazer o contrário, sair da porcentagem e escrever na forma fracionária, e também calcular algumas porcentagens. Tá? Então, a gente vai fazer isso na aula de hoje. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, a gente vai colocar o seguinte, número 1, represente as frações a seguir na forma. Aí eu vou pedir duas coisas. Eu vou pedir na forma decimal e de porcentagem. A gente vai fazer isso aqui agora. Então vamos lá. Então, um exemplo aqui, ó. Então, na letra A aqui, eu vou colocar essa fração aqui, ó. 2/5. Então, como é que eu vou representar essa fração aqui? Ele está pedindo em duas formas. Na forma decimal e depois na forma de porcentagem. Pessoal, quando ele pede para você representar na forma decimal, o que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e vai dividir por 5. Ok? Então, dividindo 2 por 5 vai dar 0, coloco o 0 aqui, 4. 4 vezes 5, 20. Então, quer dizer o quê? Que 2 sobre 5 é o mesmo que 0,4. Então, tá aí, ó, 0,4. Então, esse número que eu coloquei aqui, ó, ele está na forma decimal. Então, essa aí é a forma decimal. Então, foi a primeira pergunta do exercício aí. Ele quer que você represente a fração na forma decimal. Agora, como é que eu vou representar ela na forma de porcentagem? Basta eu pegar esse 0,4 e multiplicar por 100. Quando eu multiplico o número por 100, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula aqui, ó, 2 vezes para a direita. Então, vai ficar 1, 2. E aí, então, quer dizer que vai dar 40%. Então, isso que a gente escreveu aqui, então, é chamado a forma em porcentagem, né? Então, porcentagem. Ok? Beleza aí? Beleza. Bom, então vamos para outro exemplo. Então, antes que eu esqueça aqui, pessoal, vai lá no chat, coloca o seu nome e a sua turma lá para mim colocar a presença para vocês, tá bom? Bom, vamos colocar outro exemplo aqui. Eu vou colocar aqui 3/4. Então, como é que eu transformo isso aqui no decimal? Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 4. Então, como é que vai ficar? O 0, vírgula, coloco o 0 aqui, vai dar 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Aí eu coloco o 0. E agora o 5. 5 vezes 4, 20. Então, aqui vai dar 0. Então, quer dizer que 3/4, pessoal, é o mesmo que 0,75. Então, essa forma aqui é chamada, então, a forma... então, ela é chamada a forma decimal. Tá aqui, forma decimal. E agora eu vou escrever a forma percentual. Então, o que eu faço? Eu pego 0,75
e multiplico por 100. Multiplicar por 100 é eu fazer o quê? É eu caminhar a vírgula para a direita 2 vezes. Então, vai ficar 1, 2. Então, vai dar 75%. Então, tá aqui. Então, essa aqui é a resposta, então, na forma percentual ou na forma de porcentagem. Então, vamos escrever aqui forma percentual ou porcentagem. Ok? Ok. Bom, vamos mais um exemplo aqui desse. Letra C. E se eu colocasse aqui, ó, 12 sobre 5, 12 quintos. Então, como é que eu transformo isso aí em decimal? Eu pego o 12 e divido por 5. Então, vai dar 2 vezes 5, 10. Vai sobrar 2. Como o 2 é menor do que o 5, eu acrescento a vírgula e coloco o 0. E aí eu venho cá e coloco o 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 vai dar 0. Então, quer dizer que esse resultado aqui, ó, deu 2,4. Então, isso que eu encontrei aqui é chamado, então, a forma decimal. Então, forma decimal. Agora, eu vou encontrar a forma de porcentagem. Então, o que eu faço aqui? Eu pego esse cara, vou pôr aqui igual a 2,4 vezes 100. E aí, quando eu pego 2,4 vezes 100, isso aqui vai dar, eu vou caminhar 2 vezes para a direita, a vírgula, então vai dar 240%, ok? Então, isso que a gente encontrou aqui agora é chamado, então, a forma de porcentagem. Então, vamos escrever aqui, porcentagem, ok? Então, tá aqui, ó. Beleza? Ok, pessoal? Sim. Bom, no segundo exemplo agora o segundo exemplo vai ser o seguinte, é o contrário agora. Escreva as porcentagens na forma fracionária. Então, vamos escrever as porcentagens na forma fracionária. Então, vamos lá. Então, se eu colocar aqui na letra A, ó, na letra A, eu vou colocar aqui 20%. Então, como é que eu vou escrever esse cara aqui? Na forma de uma fração, né? Na forma fracionária. Ah, e detalhe, quando eu vou escrever na forma fracionária, ela tem que ser uma fração irredutível. Então, tem que ser aquela fração que não tem como você simplificar mais, né? Você vai simplificar o máximo dela, tá? Então, isso quer dizer uma fração irredutível. Então, pessoal, toda vez que a gente fala 20%, a palavra porcentagem, voltando aqui no enunciado, porcentagem quer dizer o quê? Por 100. Ó, porcentagem. Então, por 100. Então, quer dizer o quê? Que eu vou dividir o número, quando está em porcentagem, por 100. Então, 20%, eu posso reescrever isso aqui como sendo 20 sobre 100. Então, tá aqui, ó. Só que essa fração que eu escrevi aqui, ela não está na forma irredutível. Então, o que eu vou fazer para ela ficar na forma irredutível? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar esse zero com esse zero. E aí fica 2 sobre 10. E aí, ó, eu vou simplificar isso aqui, ó, por 2. Então, quando eu simplificar aqui por 2, ó, eu vou obter, então, 2 dividir por 2 dá 1. E 10 dividir por 2 vai dar 5. Então, quer dizer que 20% na forma fracionária é o mesmo que 1/5. Ok? Ok. Bom, um próximo exemplo aqui. Desculpa aí. Um próximo exemplo, ó. 35%. Como é que eu vou escrever 35% na forma fracionária? Eu coloco 35 dividido por 100. Então, essa aqui é a continha. E aí, como é que eu faço agora, hein? Não tem como eu cortar o zero, porque aqui é 5, aqui é 0, não tem como.
Mas tem como eu simplificar aqui, ó, por 5. Então, eu simplificando por 5, né, dividindo os dois por 5, e toda vez que vocês for simplificar, tem que ser o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Eu não posso simplificar aqui por 5 e aqui embaixo por 2, eu não posso fazer isso. Então, na hora que eu simplificar por 5, que quer dizer que eu estou dividindo por 5, vai ficar 35 por 5 dá 7, e 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, quer dizer que 35% na forma fracionária é o mesmo que 7 sobre 20. Ok? Bom, então, vou subir a tela aqui, ó, para quem quiser tirar o print da tela aí, pode tirar, tá? Ô, André, Oi. explica de novo essa 2 aí pra nós aí. Eu vou fazer outro exemplo aqui, tá, Riquelme? Pode ser? Beleza, pode fazer. Tá, aí eu só tô. Aí, a hora que vocês falar que posso trocar de tela aqui, eu vou fazer mais exemplos dele, que é a mesma coisa que a gente acabou de fazer ali. Ok. Pode trocar a tela? Pode? Então vamos lá. Pode. Não esqueça de quem entrou depois aí, ó, de colocar lá no chat lá o seu nome e a turma que você frequenta aí para me lançar a frequência lá depois. Bom, continuando então no exemplo 2 ali, ó, vou colocar aqui uma letra C. Então olha aqui, ó, 40%. Então como é que eu vou escrever 40% na forma de fração? Eu vou escrever 40 dividido por 100. Então tá aqui. Então toda vez que eu falar porcentagem, esse símbolo aqui, ó, quer dizer o quê? Que eu vou pegar esse número aqui e vou dividir por 100. Ok? Bom, então, pessoal, o que que acontece? Ó? 40 dividido por 100, você vai ter que simplificar essa fração. O que que dá para fazer aqui? Ó? Esse zero com esse zero corta. Então, ficou 4 sobre 10. E aí, eu tenho que escolher um número agora que vai simplificar os dois. Então, o número que simplifica os dois aqui ao mesmo tempo é o número 2. Então, eu vou dividir aqui, ó, por 2. Então, quando eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, quer dizer que 40% é o mesmo que 2 quintos. Ok? Melhorou aí agora, Riquelme? Melhorou, melhorou. Tá. Bom, tem casos, pessoal, que não vai ter como você simplificar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 13%. Né? Então, vamos colocar aqui 13%. Então, isso aqui vai ter 13 dividido por 100. E aí, o que que acontece? Não existe nenhum número, né, diferente de um, lógico, que divide esse cara e esse cara aqui ao mesmo tempo. Eu não tenho. Então, quer dizer o quê? Que 13% na forma fracionária vai ser 13 sobre 100. Ok? Então, isso aí pode acontecer também. Tá? Bom, vamos para um terceiro exemplo aqui agora. No terceiro exemplo agora, a gente vai aprender a calcular a porcentagem. Então, ó, calcule. Então, calcule. Vamos colocar aqui na letra A. Letra A. 20% de, sei lá, 300 reais. Pô, tem gente que consegue fazer conta de porcentagem de cabeça, né? Aqueles que não conseguem, pode usar a calculadora. E se você não tiver uma calculadora, aí eu vou te ensinar um método aqui agora, para a gente calcular, tá? Então, o método que eu vou estar utilizando aqui, pessoal, é chamado regra de 3, que a gente já estudou lá no ciclo 3, parte 1, né? Um pedaço do 2 e um pedaço do 3, né? Ciclo 2 para o ciclo 3. Então, eu vou estar utilizando aqui a regra de 3. Então, ó, como é que eu resolvo aqui na regra de 3? Ó? 300, pessoal, é o meu total. E o total em porcentagem, eu vou pôr só 300, tá? Eu vou descartar esse 00 aqui. O 300, em porcentagem, o total, ele vai corresponder 100%.
Então, tá aqui. Então, 300, 100%. Aí eu quero saber, ó, 20% me dá quantos reais? Não sei. Então, 20% vai me dar quantos reais? Não sei. Então, você percebe que eu coloquei reais debaixo de reais, porcentagem debaixo de porcentagem. Aí, pessoal, vocês não precisam preocupar quando você vai calcular a porcentagem utilizando regra de 3, que todas as grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, se uma aumenta, a outra vai aumentar também. Então, você já pode multiplicar direto, sem preocupar com essa questão da setinha que eu fazia lá naqueles anteriores. Então, ó, multiplica cruzado. 100 vezes x dá 100x. Então, 100x igual a 300 vezes 20. Então, 300 vezes 20. Então, a gente vai ter que 100x é igual a 300 vezes 20, vai dar 6.000. Então, 6.000. E aí, o 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 6.000. Então, 6.000 dividido por 100. E aí, o que eu posso fazer aqui agora? Ó? Eu tenho 2 zeros aqui, eu posso cortar com esses 2 zeros. Então, quer dizer o quê? Que 20% de 300 nada mais é do que 60 reais. Então, esse aqui é o valor de 20%. Então, ele vale 60 reais. Então, 20% de 300 é 60 reais. Ok? Ô, professor, aí, mas também poderia logo no início cortar o 0 do 100 e o 0 do 20, não é? Isso, né? É que eu ia fazer aqui agora, ó. Quem que falou aí? Eu não conheço essa voz. Gabriel Augusto, Ah, no ano D. você é novato, né? Uhum. Eu não conheci sua voz, não. Mas valeu. Então, Gabriel, ó, uma outra maneira da gente responder isso aqui, ó, é o que você falou aí, a gente simplificar, né? Eu acho mais fácil do que fazer esse monte de conta aí, ó. Então, presta atenção aqui, ó. O exercício está assim, ó. Pessoal, quando você vai simplificar numa regra de 3, você só não pode simplificar cruzado, né? Então, eu não posso simplificar esse com esse, e nem esse com esse, porque eu vou estar multiplicando. Mas eu posso simplificar tanto assim, ou eu posso simplificar reto. Aí eu posso seguir a sugestão que ele me falou aí, né? Cortar um zero com um zero daqui. Ou se eu quiser também, eu posso cortar esses 2 zeros aqui, ó, com esses 2 zeros, ó. Então, quando eu fizer isso, se for possível, lógico, né? O que vai sobrar, ó? 1 vezes x dá x, 20 vezes 3, né? Então, vai ficar 20 vezes 3. E 20 vezes 3 nada mais é do que 60. Então, aqui, olha para você ver, tanto que reduziu as contas aí, ó. Então, ficou 60 reais, tá o mesmo valor. Ah, professor, eu não dou conta desse negócio de simplificar. Então, você faz as contas todas. No final, você vai acabar simplificando. Ou você simplifica no início, se for possível, né? Nem sempre é possível, tá? Então, tem essa outra maneira que você pode fazer aqui. Ou a que o Gabriel falou aí, ó, que foi 300, 100%. Ele falou assim para mim, 300, 100%, x, 20. Então, ó, o que ele falou para fazer? Ó, corta o zero aqui do 20%. Corta o zero aqui do 2, do 20 com o 100 aqui, certo? E aí eu poderia cortar um zero aqui com um zero daqui também, ó. Certo? Então, ó, posso cortar um zero aqui com um zero daqui. E aí sobrou x vezes 1 dá x, 20 vezes 3, a gente já fez hoje, vai dar 60 reais. Então, você tem todas essas maneiras aí de você fazer, tá? Você pode estar resolvendo por regra de 3, e tem um outro jeito de você responder isso aqui, ó. Ou 20% de 300, pessoal, você pode escrever assim, ó, 20%, esse D aqui você vai trocar pelo sinal de multiplicação. Então, 20% vezes 300 reais. Mais 20%, a gente viu agora há pouco aqui, ó, que eu posso escrever esse cara aqui em forma de fração, que é 20
sobre 100 vezes 300. Aí você pode cortar 2 zeros aqui, ó, cancelou aqui. E aí ficou 20 vezes 3, que a gente já fez hoje trocentas vezes, vai dar R$60. Então você tem todas essas maneiras aí para você calcular a porcentagem sem estar utilizando aí a calculadora, tá? Ok? Agora, se você for usar a calculadora, basta, dependendo da calculadora, né? Você pega 300 vezes 20%, o símbolo de porcentagem. Aí ele já vai aparecer automaticamente para você lá R$60, tá? Então é outro jeito de fazer. Beleza? Pode trocar a tela? Pode. Então vamos lá. Então, para quem chegou depois aí, ó, eu vou salvar essa aula aqui, está sendo salva, né? E eu vou postar o link lá no GR8, naquela parte de cursos lá, onde é que eu deixo a lista. Aí mais tarde está disponível lá para você assistir essa aula de novo aí. Bom, o próximo agora, vamos fazer um item B aqui. O item B eu vou colocar assim, ó, 18% de, sei lá, R$1.535. Vou colocar assim. Bom, então 18% disso. Bom, você pode resolver por regra de 3 ou você pode resolver por fração. Fica a seu critério, né? Eu vou estar resolvendo aqui então pela regra de 3. Então, 1.535, ele corresponde ao total, que é 100%. Então tá aqui. Aí eu quero 18%, isso aqui vai me dar quanto em dinheiro? Não sei, X, ó. Bom, o que acontece aqui? Eu não tenho zero para cortar, certo? Mas, pessoal, eu posso simplificar os números aqui. Ó. Então, vamos aprender a simplificar aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, ó, eu posso simplificar o 100 e o 18 por 2. Então, na hora que eu simplificar por 2, aqui vai ficar 50 e aqui vai ficar 9. Então, eu simplifiquei por 2. Esse 50 e esse 1.535 eu posso simplificar por 5, né? Porque todo número terminado com 5 ou terminado com 0, ele é divisível por 5. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou simplificar aqui agora o 50 e o 1.535 por 5. Ó. Aqui vai ficar 5, aliás, dividido por 5 vai ficar 10. E 1.535 dividido por 5 dá 307. Então, aqui vai dar 307. Então, tá aí, ó. Certo? Eu estou fazendo simplificando. Daqui a pouco eu vou fazer sem simplificar. Agora não tem como eu simplificar mais nada. Então, eu vou ter que multiplicar agora. Então, como é que vai ficar? Ó? Então, vamos ter aqui, ó, 10 vezes x, 10x. Então, vai ficar 10x igual a 9 vezes 307. Então, tá aqui. Então, vamos ter que 10x é igual a 9 vezes 307, fazendo aqui na calculadora para ganhar tempo, dá 2.763. Então, 2.763. Aí o 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 2.763 dividido por 10. E quando eu dividir por 10 aqui, ó, o que acontece? Quando eu multiplico por 10, eu caminho uma casa para a direita. E quando eu divido por 10, eu caminho uma casa para a esquerda. Então, eu vou caminhar para a esquerda, para parar bem aqui a vírgula. Então, quer dizer que vai dar R$ 276,30. Então, esse é um jeito de fazer. Se você não quiser simplificar, o que você vai fazer então? Você vai resolver direto. Então, vai ficar 1.535 corresponde a 100%.
Aí eu vou ter 100%, não 100x, né? É 100%. Aí eu vou ter que 18% vai me dar quantos reais? Não sei, x. Sem simplificar, fica assim, pessoal. 100x igual 18 vezes 1.535. Então, vai dar 27.630. Então, tá aqui. Aí, o 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 27.630 dividido por 100. Dividir por 100, o que você faz agora? Você pega essa vírgula que está parada aqui, caminha 2 vezes para a esquerda, para parar bem aqui, ó. Ou se você quiser cortar um zero também pode, ó. Então vai ficar x igual o mesmo valor que a gente encontrou agora há pouco. 276,30 centavos. Ok? Beleza? Beleza? Beleza. Bom, Beleza. esse foi o exemplo 2, né? Exemplo 3, aliás. No exemplo 4. 20%, não, do R$24, vou pôr aqui, R$24 representa quantos por cento de R$300? Então, vou pôr aqui, R$300. Agora aqui eu fiz o contrário do que a gente estava fazendo agora há pouco. Eu estava pegando eu estava te dando a porcentagem, o valor, e queria saber quantos por cento representava desse valor total. Agora eu fiz o contrário, eu te dei o valor em dinheiro já, e eu quero saber, isso aqui representa quantos por cento desse? Aí eu vou usar a regra de 3. Então como é que vai ficar? Ó? Então eu vou colocar aqui, ó, dinheiro e porcentagem, que são as grandezas que eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar dinheiro debaixo de dinheiro. Então, R$300 é o total. Então, ele corresponde a 100%. E aí, eu vou pôr aqui 24, que eu quero saber. Corresponde a quantos por cento? Não sei, x. Bom, então, de cara aqui, ó, eu já posso cortar esses 2 zeros aqui, para facilitar a minha vida, ó. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, igual a 24 vezes 1, que sobrou aqui, fica 24. Aí o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 3. E 24 dividido por 3 dá 8%. Então, quer dizer o quê? Que R$24 em porcentagem representa quantos por cento? 8%. Ok? Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Então é isso aqui que está na lista lá para você estar fazendo, tá? Vou fazer mais um exemplo desse aqui, ó. Exemplo 5. Vamos colocar aqui R$125 representa quantos por cento de R$1.800? Então tá aqui. Essa aqui é a pergunta que ele está querendo saber ali, ó. Então eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui agora, ó. Então vai ficar, ó, eu coloco aqui a grandeza reais e eu coloco aqui a grandeza porcentagem. Então a gente vai ter, ó, o total é 1.800. Então 1.800 corresponde a 100%. R$125 vai me representar quantos por cento? Não sei, vou chamar de x. Ó, de cara aqui, ó, eu já posso cortar um zero aqui, 2 zeros, melhor dizendo, eu posso cortar esses 2 zeros aqui, certo? E aí eu vou multiplicar cruzado agora. Então, como é que vai ficar, ó? 125 vezes 1 dá 125, 18 vezes x vai ficar 18x.
igual a 125 vezes 1, que dá 125. Aí o 18 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 125 dividido por 18. E aí, pessoal, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, ó, 125 dividido por 18, vai dar aproximadamente. Então, o que acontece? Não deu um valor exato. Deu quebrado, deu uma dízima, então. Então, eu coloco assim, é um sinal de igual, e aqui em cima eu vou colocar um tio. Então, quando eu faço isso aqui, pessoal, quer dizer o quê? Que esse símbolo aí, ele representa para mim, então, aproximadamente. Então, isso que vai representar esse símbolo aqui, ó. Eu vou colocar uma setinha aqui para você lembrar aí. Então, esse símbolo aqui com igual, com tio em cima, representa aproximadamente. E aí eu fiz a conta aqui, deu aproximadamente, então, 6,94%. Então, esse aqui é a resposta, então. Então, quer dizer que R$ 125 representa 6,94% de 1.800. Ok? Beleza? Beleza, pessoal? Sim. Quer tirar print Beleza. da tela aí? Tirei Eu já. Então, beleza. Já tirei. Então, pessoal, com isso que a gente passou aqui, né, já é possível vocês, então, responder a lista número 1 lá, tá? E aí, na sexta-feira, a gente vai continuar esse conteúdo de porcentagem. Aí a gente vai resolver algumas situações, problemas, tá bom? Responderam a chamada aqui?